Quem foi que disse que o desejo tem prazo de validade? Quem decretou que depois dos 50 o corpo se cala, a pele se fecha e a vida vira um rodapé? Neste último episódio da temporada, a gente fala de sexualidade, mas não só do que acontece entre quatro paredes. A gente fala do brilho no olho, do prazer de existir em si mesma e de como a menopausa pode ser também um recomeço do prazer à vida. Mais chocante, para mim, foi perder a libido, sabe? Não ter vontade de transar é um negócio que me afetou como mulher e afetou de alguma maneira o meu casamento. Mas assim... Essa que você acabou de ouvir é uma entrevista da apresentadora, modelo e empresária Fernanda Lima para o Fantástico no ano passado. E nesse episódio nós vamos falar sobre sexualidade e menopausa, ou como estamos chamando o episódio, Amor e Sexo. Nome também de um programa que a apresentadora comandou por 9 anos na Rede Globo. E muita gente, talvez você, pode estar perguntando: se está difícil para Fernanda Lima, que dispõe de todo o acesso e privilégio, imagina para mim. Mas o que a gente vem batendo aqui em cada episódio é que a menopausa vai chegar para todas as pessoas que menstruam de uma forma diferente, para cada corpo e para cada realidade de vida. A menopausa não é o fim do desejo, e nem da sexualidade. Mas por muitos anos foi contada assim, como uma fase de perda, de apagamento. Hoje, a gente veio fazer o oposto. Vamos falar sobre o que pode nascer ou renascer depois da última menstruação. Porque libido também é vitalidade, é energia, é presença. E a sexualidade vai muito além do sexo. Eu sou Angélica Paulo. Eu sou Renata Arantes. Eu sou a Marília Nunes Paulino e você está ouvindo o Sem Regras, Menopausa Sem Tabu, podcast apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, episódio 5, Amor e Sexo. Quando falamos de sexualidade, é comum reduzir o tema ao corpo ou à função sexual. Mas essa é apenas a superfície de algo muito mais profundo e estruturante da nossa identidade. Sexualidade é um tema muito amplo, né? Muito e bastante complexo, porque quando nós falamos sexualidade da mulher, sexualidade do homem, a gente fala muito além do que é função sexual, do que é a questão sexual em si. Né? Nós estamos falando da maneira de ser de uma pessoa, como é que ela se expressa dentro, né, da sua identidade, dentro da sua orientação sexual, como é que ela se expressa no mundo, tá certo? Aqui socialmente e internamente também. Então, assim... Essa explicação é da doutora Lúcia Alves da Silva Lara, vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Sexologia da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e ela ainda complementa. Sexualidade, a gente fala, é super complexo. Envolve as questões biológicas, psíquicas, emocionais, e no fundo é assim, a gente olha aquela pessoa e fala, poxa, né, ela se expressa de tal forma. Tem pessoas, mulheres que gostam aí de pintar o cabelo, de passar batom, né? Homens que gostam aí de colocar alguns adornos, enfim, é como é que nós nos apresentamos, tá? Então, isso é sexualidade como um todo. Sexo, função sexual, é exatamente como é que nós funcionamos do ponto de vista sexual, tá? Do ponto de vista do relacionamento sexual, né, com a gente mesmo ou em relação a outras pessoas. É isso que é. Eu entendo que talvez ele perpasse também, né, obviamente, o desejo pela vida, a sexualidade em si, desejo de viver, né, a vontade de estar nesse mundo, né, aquela alegria de estar por aqui, entendeu? E de entender as coisas. De acordo com o Estudo Brasileiro Disfunção Sexual no Climatério e Fatores Associados, publicado em 2023 na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, uma parcela expressiva das mulheres entre 40 e 65 anos apresenta algum grau de disfunção sexual durante o climatério, com prevalência em torno de 60%. Entre as queixas mais comuns estão a dor durante a relação sexual, conhecida como dispareunia, redução da lubrificação vaginal e a diminuição do desejo sexual,
fortemente associada às mudanças hormonais e à intensidade dos sintomas climatéricos. O que reforça uma coisa importante: a queda do desejo sexual não precisa ser uma sentença, mas um processo que pode ser compreendido, cuidado e ressignificado ao longo dessa fase da vida. A resposta sexual humana, ela depende de uma estrutura biológica que seja funcionante. Então, assim, por quê? Porque ela depende de hormônios, de neurotransmissores, que são as substâncias que vão levar aí as informações para o nosso cérebro, que são responsáveis por isso. Uma delas, por exemplo, dopamina, é super importante, está relacionado com a pulsão sexual, com o desejo sexual. A testosterona também na mulher, né? Apesar de a gente ter uma quantidade mínima de testosterona, ela tem uma ação extremamente importante em relação para promover o desejo e o pensamento sexual espontâneo. E tem mais. E temos aí o estrogênio, que é de extrema importância, que ele é responsável, de uma certa forma, pelo trofismo da mulher, isto é, pela pensamento sexual também espontâneo. Ele é importante, porque ele faz com que esses neurotransmissores, que vão levar a informação para o nosso cérebro de que uma situação sexual ela é prazerosa, esses neurotransmissores dependem também de estrogênio, tá? Que é o hormônio feminino. Por isso que quando a menopausa ela impacta, ela chega, né? Ela pode impactar, 1, 2, 3. Por isso que quando chega a menopausa, né, que significa a última menstruação da mulher, ela ocorre com uma redução muito importante do estrogênio. E o que vai acontecer? Os hormônios são responsáveis por boa parte da resposta sexual fisiológica. No entanto, é importante dizer que o desejo sexual não depende apenas de hormônios e pode estar associado a múltiplos fatores: estilo de vida, bom relacionamento com o parceiro ou com a parceira, a saúde do parceiro ou da parceira. Tudo deve ser levado em conta. Quando acontece a menopausa, quando os ovários param de funcionar e param de produzir o estrogênio e a progesterona. Com a queda do estrogênio, principalmente, a mucosa da vagina ela vai ficando fina, atrófica e seca. Então, a lubrificação diminui muito e a sensibilidade também diminui. E isso pode impactar diretamente naquela parte do conforto, do prazer. E quando você começa a ter desconforto na relação, ela começa a ser uma coisa temida, né? Um momento temido. E você começa a cair a libido junto com isso. E a progesterona, ela influencia muito também, além da parte sexual, na resposta ao sono. Então, quando tem a queda dela na menopausa, as pacientes se queixam muito de dificuldades para dormir, de despertar várias vezes à noite. Essa é a doutora Jaqueline Fernandes, endocrinologista, especializada em clínica médica, endocrinologia e metabologia, suplementação alimentar, e atualmente atua como endocrinologista no Hospital Geral de Goiânia. Durante a menopausa e até o período que antecede a menopausa, que a gente chama de perimenopausa, né, do climatério, podem acontecer com certeza mudanças leves. Quais são essas mudanças? Diminui aquela vontade, diminui o desejo, diminui um tiquinho a parte de disposição. Isso já são mudanças esperadas devido à queda do hormônio mesmo. Mas, quando a paciente começa a se queixar de dispareunia, que é dor durante a relação, muito ressecamento, não tem energia para fazer nada, a libido caiu demais, não consegue mais chegar ao orgasmo, tem alteração do humor importante, daí já não é um processo fisiológico, precisa procurar o médico, porque tem tratamento e tem como reverter todos esses sintomas. Ou seja, cada corpo é único e pode registrar essa fase de forma bem diferente um do outro. Mas a gente sabe também que a menopausa tem mais de 100 sintomas. E diante de um número desses, é compreensível que haja a redução do desejo, adicionado ainda a insônia, secura vaginal, depressão, ondas de calor, fadiga, aumento de peso, névoa mental. Com tantos sintomas, a gente chega à conclusão que fica difícil ter desejo estando tão limitada. Quando eu cheguei na ginecologista, eu cheguei assim, num estado tão
Então, de crise emocional mesmo, de existência, porque eu já pensava assim que se valia a pena viver, né? Naquela situação ocorreu. Vocês devem estar reconhecendo essa voz. Sim, a Cláudia foi a nossa personagem do 4º episódio sobre políticas públicas e menopausa. Se ainda não ouviu, fica a dica para ouvir depois deste. E uma correção. No 4º episódio falamos que a Cláudia é paulistana, mas ela é baiana. Formada em artes visuais e pós-graduada em práticas integrativas. E também teve um dos sintomas da menopausa com bastante intensidade, a secura vaginal, ou a síndrome geniturinária da menopausa. Então, a síndrome geniturinária, ela é marcada por ressecamento vaginal, dificuldade de lubrificação, sensação de queimação, de dor em queimação, que pode ser espontânea, ou dor ao toque. Muitas mulheres têm uma sensibilidade extrema quando toca determinadas áreas da vulva, tá? Lembrando que vagina é o canal. Sensação de formigamento e, às vezes, como se fosse picada de agulha dentro da vagina durante a relação sexual. Fica aquilo como se tivesse um punhado de agulha ali, com dor, e também aumento de dificuldade, né, em relação à função de micção para urinar, né, que seria aí ardor para fazer xixi, urgência urinária, aumenta risco de infecção urinária. Então, tudo isso faz parte do quadro de síndrome geniturinária da menopausa, porque tanto na genitália quanto no sistema urinário ela tem efeito. Somente 30% das mulheres que sofrem de síndrome geniturinária, que é tudo aquilo que a gente discutiu antes, falam para os seus médicos que estão sentindo dor na relação sexual. Tá? Olha que grave é isso, né? Eu não sei vocês, mas fiquei daqui um tanto quanto agoniada com a explicação da doutora Lúcia Alves sobre a síndrome geniturinária e tudo o que ela envolve. E realmente pensei que, no fundo, o que piora tudo também é o silêncio. O tratamento clássico para a síndrome geniturinária é o uso de estrogênio. Por quê? O estrogênio ele vai aumentar as camadas de célula daquela região que eu falei, que chama vestíbula, a região rosada ali da vulva, e vai aumentar a camada de células da mucosa vaginal. Esse é o tratamento clássico. Mulheres que não podem utilizar estrogênio vão utilizar o hidratante. O que é o hidratante? Hidratante é um polímero, na maioria das vezes, são moléculas que, em contato com a umidade, elas vão realmente, no caso desse polímero, formar como se fosse uma luva de proteção dentro da vagina. Porém, ele não faz aumentar a camada de célula. Então, precisa ficar isso muito claro para a mulher. Hidratante não é hormônio. E quando o básico não resolve? Se a gente oferece todo o recurso, né, de estrogênio, lubrificante, hidratante, e a mulher não melhora, né, a gente oferece o laser. Primeira linha de tratamento de ressecamento vaginal é estrogênio. Segunda linha, hidratante. Ou pode ser a primeira linha hidratante quando a mulher não pode usar o estrogênio. Quando tudo isso, né, o hidratante não funciona de jeito nenhum, aí, terceira linha, nós temos aí a possibilidade de oferecer para essa mulher o laser. E aqui aparece uma confusão muito comum e muito compreensível. Quando a dor e o ressecamento entram em cena, muita gente tenta resolver tudo com o que está mais à mão, como dá. Mas não são todas as soluções que fazem a mesma coisa no corpo. Por isso é importante entender a diferença entre tratar a causa e apenas aliviar o sintoma. O lubrificante, ele é à base de água ou de silicone e ele só serve para lubrificar na hora da relação. E ele deve ser passado tanto no pênis como no introito vaginal, tá? Na entrada da vagina. Não pode ser só passado ali no introito vaginal, precisa ser no pênis também. Este é lubrificante e ele só tem efeito
para facilitar o deslizamento do pênis, do dispositivo sexual ou da próprio dedo da mulher quando ela vai se tocar, se masturbar, tá? Ou nós chamamos de praticar o autoerotismo. Então, o lubrificante é para isso. Mas para restabelecer a mucosa, quer dizer, o número de células ali da vagina, é estrogênio, certo? Quando a gente ouve tudo isso de forma técnica, pode até parecer distante. Mas na prática, muitas mulheres percebem que algo está errado antes mesmo de conseguir dar nome ao que está acontecendo. Porque conhecem o próprio desejo, o próprio ritmo e o próprio corpo. Gente, eu dormi um dia molhada, acordei o dia seca. Tipo, tive relação sexual com meu marido um dia, molhada, acordei no outro dia que não passava nem fio de cabelo. Não é que foi assim, gradativamente, foi ficando mais seca. Foi assim, 360 graus. Isso não é normal. Ah, mas baixa libido por causa do estresse. Eu falo, então assim, baixa libido cai da noite pro dia. Você acorda num dia, tá cheio de tesão, no outro dia, o tesão foi lá pra casa do chapéu. É muito estranho. Eu sei quando eu tô com a libido baixa por causa do estresse, ou porque, sabe, por NX motivos. Então, assim, eu tive que prestar, como eu conheço, né, meu corpo e conheço, né, várias questões, então eu fui bem... Eu meio que ajudava os médicos também, falava, eu era persistente, eu falava, olha, não é só isso, aí eu ia dando exemplos, eu ia ali catucando. Na menopausa, tudo parece vir de forma aumentada, intensa. Meio que somos atravessados por muitas questões, desinformação e inseguranças, como relata a Cláudia. E é mesmo. Desde que começamos o podcast, também foi pra gente uma grande caixa de Pandora que não para de sair desafios ali de dentro. Eu achando que ia dar até meus 90 anos, que eu ia ser ali a trepadeira do rolê das velhas 90, né? E, de repente, um dia com muito menos de 50 anos, a pessoa... Então, assim, a gente ri de desespero, né? De pensar que eu, como muitas mulheres que estão por aí, teve esse mesmo sofrimento. Eu tô liberta, graças, né, às deusas, me libertei. Quando a gente ouve tudo isso, é impossível não sentir um aperto. Mas é importante dizer com todas as letras. Isso tem nome, isso é comum e isso tem cuidado. A síndrome geniturinária da menopausa não é um defeito do corpo. E não é um destino inevitável. É uma condição que pode e deve ser olhada, tratada e acompanhada. E sofrer em silêncio não é parte do processo. Quando as pacientes chegam no consultório, elas acreditam que tudo é por causa da testosterona. Doutora, minha testosterona está muito baixa, eu dosei aqui no exame, olha só isso, nossa, está em 10. Por isso que eu não estou sentindo vontade, desejo nenhum. O que é que eu faço, né? Mas não é. Os principais hormônios da mulher, como a gente comentou, é o estrogênio e a progesterona. A testosterona é um hormônio que tem muito mais funções no homem. Então, quando o estrogênio cai, né, tem o hipoestrogenismo, que leva todos aqueles sintomas de secura vaginal, dor, perda da sensibilidade, perdeu a libido, a progesterona cai também, dificulta a epitelização da vagina. Então, a maioria dos sintomas são do estrogênio e da progesterona. E eu sempre explico para as pacientes, para que elas entendam, que quando a gente faz o exame da testosterona, né, faz a dosagem ali, ele é sensível para dosagens maiores. Então, assim, a partir dos 50, dos 80, ele é mais fidedigno. Essa fala da doutora Jaqueline é muito importante. E a gente quis trazer mais informações sobre a testosterona nesse processo de menopausa e desejo sexual, entendendo que existe muita confusão quando o assunto é libido, hormônios femininos, hormônios masculinos e climatério. Mas quando não se identificam outros fatores, a duplinha desse tema é mesmo a nossa de sempre: estrogênio e progesterona atuando, ou melhor, se aposentando. Brincadeiras à parte, é muito importante saber que quando a menopausa se instala, o estrogênio reduz, a testosterona se mantém. Porém, não é suficiente para muitas mulheres para manter a função sexual adequada. E aí resulta em um desejo sexual reduzido. Quando a testosterona está baixa, como ele não tem sensibilidade, os exames não são fidedignos para dosar em laboratório. Saber se ele está alto ou se ele está baixo.
E é preciso, então, uma vez que o paciente tem queixa de libido, começar a pensar pelos hormônios femininos, o estradiol e a progesterona. E a gente faz toda aquela abordagem multifatorial para ver se tem outras causas. E aí, se a gente conclui que, tá tudo ótimo, a gente já conseguiu fazer a reposição do estradiol e da progesterona e estão em níveis bons, adequados, não tem questão psicológica, não tem questão de autoestima, não tem outras questões associadas. Daí a gente pode partir para a síndrome do desejo hipoativo, que é o único diagnóstico que a gente tem na endocrinologia para repor testosterona na mulher, e não, a gente não dosa testosterona para iniciar a reposição. Pelo mesmo motivo que eu te falei que a gente não faz o diagnóstico pelo exame, porque ele não é fidedigno. Só para ficar claro, a síndrome do desejo sexual hipoativo, TDSH, é uma condição que afeta a libido feminina, resultando em uma diminuição ou ausência do desejo sexual. Essa condição pode impactar significativamente a qualidade de vida e as relações íntimas das mulheres. Os fatores que contribuem para a TDSH incluem componentes biológicos, psicológicos e sociais, como alterações hormonais, condições médicas subjacentes, fatores psicológicos como estresse, ansiedade e dinâmicas relacionais. O tratamento pode envolver uma abordagem multidisciplinar, incluindo educação sexual, terapia hormonal e avaliação de saúde mental. Reduziu o estrogênio e aí ela passou a ter desejo sexual hipoativo. Aí, gente, o médico tem tudo na mão dele para entrar com a terapia hormonal. Lógico que a primeira coisa, se essa mulher for elegível, se ela puder utilizar a terapia hormonal, evidentemente que é o melhor medicamento para tudo isso aí. Não é a testosterona primeiro, entendeu? A gente não dá testosterona de cara. Tudo isso para entendermos que o desejo hipoativo não é um atalho automático para a testosterona ou para a reposição sistêmica. Antes de qualquer conduta, é preciso entender o que está faltando, o que já foi cuidado e, principalmente, se o corpo está pedindo tratamento local ou sistêmico e em que medida. Reposição hormonal, a gente não pode indicar somente pela parte sexual. Ela tem que ter algum outro sintoma maior no sentido de alteração cardiovascular para que justifique a gente fazer a reposição hormonal. Então, vou te dar um exemplo. A paciente não sente calores nenhum. Está levando a qualidade de vida ótima, a parte da disposição está tudo bem, mas o desejo, a libido está ruim. Então, nesse caso em específico, a gente não tem orientação de começar a reposição hormonal sistêmica, mas a gente pode fazer a local. Então, a gente pode fazer o estrogênio ali diretamente na vagina. A gente faz a reposição, volta a lubrificação, volta as células que tem ali para ajudar na elasticidade, e a paciente tem esse benefício sem precisar passar por todo o corpo as modificações, né? Como qualquer medicação, a reposição hormonal tem seus benefícios e tem seus riscos, então a gente sempre precisa pesar os dois para ver qual que vale mais a pena, tá? Mas e quando não se tem indicação nem local, nem sistêmica para a terapia hormonal? Primeiramente, a gente precisa fazer aquela abordagem multifatorial para identificar se realmente é a questão somente hormonal. Se a gente excluir todos os outros fatores e realmente for uma parte hormonal que está prejudicando ela ali na qualidade de vida, a gente pode fazer suplementações. Existem medicações controladas, antidepressivos, que eles prejudicam a parte do desejo e da libido, da mesma forma que existem outros antidepressivos que ajudam na parte da libido. Inclusive, essa é uma ferramenta que a gente usa quando a paciente não tem indicação de reposição hormonal ali naquele momento. A gente usa alguns antidepressivos que eles fazem esse aumento e essa melhora da libido ou melhora dos calores também. Tem antidepressivo que é indicado, inclusive aprovado em bula, para melhorar o calorão da menopausa, e não é hormônio. Porque, sim, quando está usando medicação que interfira nisso, não adianta muito você ficar suplementando, dando outras coisas, porque é uma parte fisiológica. Ele diminui a dopamina, prejudica a excitação, prejudica a lubrificação.
Então, tem que ter uma mudança da medicação ou então um acréscimo de mais uma medicação ali para tentar combater e neutralizar o efeito. Uma coisa que atravessou todas as nossas conversas é essa ideia de que o corpo não quebra, entre aspas, na menopausa. Ele muda. E muitas vezes ele pode reaprender. Reaprender a relaxar, reaprender a sentir. Lembrando que toque não precisa doer. E é justamente nesse ponto que entram cuidados que vão além do remédio. Além de terapia hormonal e antidepressivos, outras estratégias podem ajudar na parte da libido e, com isso, atender quem não tem indicação para a terapia hormonal. Para isso, a gente foi ouvir quem entende. A Andressa Abreu sobre a indicação de fisioterapia pélvica no climatério e na menopausa. A gente tem o assoalho pélvico como um músculo que é dependente do estrogênio. Então, com a queda desses hormônios, principalmente do estrogênio, que já começa no climatério, né, essa bagunça, as pacientes começam a experimentar a falta de libido. E essa é uma das principais causas delas procurarem ajuda, principalmente da fisioterapia pélvica. Ou seja, não é só uma questão de desejo na cabeça. Tem um corpo ali respondendo à queda do estrogênio. Tem músculo envolvido, tem função alterada. E é justamente nesse ponto que a fisioterapia pélvica entra como um caminho possível de cuidado, como a Andressa detalha. Os músculos do assoalho pélvico, eles têm funções específicas. Então, quando a gente tem, por exemplo, perda de xixi, gases ou fezes, né? Ou seja, as incontinências, ela é indicada também nos casos de pacientes, por exemplo, que têm dor na relação sexual. E aí, quando a gente pensa em climatério, a gente pensa muito em prevenção, certo? Porque a gente, né, o climatério é um período ali que é antes da menopausa, né? Então, a gente pensa no climatério em prevenção, porque a fisioterapia pélvica, ela também atua preventivamente. Então, ela é indicada tanto no climatério quanto na menopausa. A partir daí, a fisioterapia pélvica deixa de ser algo restrito ao pós-parto ou à incontinência e passa a entrar como parte importante do cuidado no climatério e na menopausa, como a Andressa complementa. A avaliação pélvica, ela respeita a individualidade biológica do indivíduo, né, da pessoa que está sendo avaliada. E a gente usa recursos e métodos da fisioterapia que tem, obviamente, comprovação científica. A falta do estrogênio, ela tem algumas repercussões negativas no assoalho pélvico, né? Como eu falei, o assoalho pélvico, ele é estrogênio dependente. E aí, algumas das primeiras queixas, né, que as pacientes começam a ter, por exemplo, são a questão da lubrificação, secura vaginal e diminuição da lubrificação, né, além dessa falta de interesse sexual. E se a gente for pensar, uma coisa pode levar a outra, né? Então, assim, a pessoa já percebe que tem uma secura, que tem uma lubrificação reduzida, então isso também já deixa ela com um desejo sexual hipoativo, porque ela já fica receosa da relação sexual, porque sabe que não tem muita lubrificação. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção nessa conversa é que nem todos os efeitos da queda do estrogênio são facilmente reconhecidos como sintomas do climatério. Algumas mudanças no corpo, como a secura vaginal e a diminuição da libido, até acabam sendo mais associadas à menopausa. Mas existem outros sinais, mais silenciosos, que muitas vezes não entram nessa conta, como os sintomas urinários. E também tem alguns sintomas urinários, como, por exemplo, urgência urinária. Então, é muito comum nessa fase a urgência urinária. E esse eu acho que é um dos sintomas que a paciente não correlaciona com o climatério. Talvez a questão da libido, né, a questão da lubrificação, a gente correlaciona mais. Mas os sintomas urinários, não necessariamente elas correlacionam ao climatério. Então, a urgência urinária é um desses primeiros sintomas e as pacientes não costumam fazer essa correlação. Para muita gente, falar em fisioterapia pélvica ainda causa estranhamento ou até medo. Por isso é importante ouvir como esse cuidado é pensado e conduzido, sempre respeitando o corpo e os limites de cada pessoa. Cada recurso ele é utilizado de acordo com essa avaliação individual,
né, a técnica e a experiência do terapeuta. E a gente precisa também considerar a boa aceitação do paciente. Então, a gente precisa unir esses 3 pilares. E aí, a gente tem recursos como os dilatadores, tá? Os dilatadores, eles são objetos que a gente usa muito na fisioterapia pélvica para pacientes de dor na relação, por exemplo. A gente tem também outros recursos, por exemplo, a vibração é um recurso também que ajuda na dor. A gente tem o biofeedback. O biofeedback, ele é muito utilizado, é um recurso muito utilizado na fisioterapia pélvica, porque com o biofeedback, a gente consegue, de alguma forma, visualizar essa contração e esse relaxamento da musculatura. Pode parecer estranho ouvir falar desses recursos assim, de primeira. Mas o que há por trás deles não é dor, nem invasão. É justamente o contrário. Então, a gente tem, por exemplo, um recurso que é uma anteninha. Então, é o educador perineal. Então, esse educador perineal, ele tem uma haste, que é uma anteninha, e ele tem uma parte que a gente insere na vagina e a paciente contrai e relaxa e essa anteninha se mexe. Então, isso dá o recurso visual para a paciente, para ela perceber quando ela consegue contrair, quando ela consegue relaxar corretamente o assoalho pélvico. A gente tem também o biofeedback eletromiográfico, que é um recurso mais avançado, que é feito através de um software que a gente instala no computador e a gente pode colocar também ele para passar na TV, em que a gente conecta eletrodos no assoalho pélvico da paciente ou uma sonda intravaginal, em que quando a paciente contrai e relaxa o assoalho pélvico, esses eletrodos, eles captam a contração, né? Então, a gente consegue visualizar através de jogos a contração e o relaxamento. Então, são recursos que ajudam a paciente a visualizar. Ou seja, nada é feito de forma padronizada ou automática. O cuidado na fisioterapia pélvica, como bem explicou a Andressa, parte de uma avaliação individual e vai sendo construída aos poucos, respeitando o tempo, os limites e a resposta de cada pessoa. E os recursos são usados como aliados para reduzir a dor, relaxar a musculatura e ajudar o corpo a reaprender que o toque e a penetração não precisam estar associados ao sofrimento. Também é importante lembrar que sexualidade não existe só dentro de um relacionamento ou de uma cama compartilhada. Ela existe na relação com o próprio corpo, no toque, na curiosidade, no prazer de reconhecer-se diferente. Para muitas mulheres, a menopausa não marca o fim da sexualidade, mas o começo de uma forma mais consciente, menos performática e mais verdadeira de viver o desejo, inclusive o desejo de estar viva. Mas a gente precisa entender que a gente também pode se estimular para que esse desejo aconteça. E aí, durante a menopausa, isso também pode acontecer. A gente também pode pensar em autoestimulação ou, né, caso tenha parceria, em conversar, explicar isso para a parceria, para que a parceria entenda que, principalmente nessa fase, é importante esse estímulo do desejo. Talvez o maior convite desse episódio seja esse: parar de tratar a menopausa como um ponto final e começar a enxergá-lo como uma fase de reorganização. O desejo muda, o corpo muda, mas isso não significa menos vida. Pode significar uma vida mais consciente e mais inteira. Então, quando a mulher chega na menopausa aos 50 anos, ela está somente na metade da vida dela. Então, jamais ela pode começar a cair a qualidade de vida somente porque teve uma oscilação hormonal. A mulher ter autonomia para ela se tocar, para ela realmente usar um dispositivo sexual, caso ela não tenha uma relação penetrativa, seja com dedo, seja com pênis, ou seja, de alguma forma que realmente ela tenha interesse, hoje a gente não faz esse julgamento. Olha o tanto que é importante a medicina evoluir, a gente ensinar para a mulher, né, a mulher também evoluir nesse sentido, assim, de ter informações importantes, informações científicas a respeito. É isso mesmo que a doutora Jaqueline diz. A sexualidade não acaba com a menopausa. Ela amadurece, ela muda de lugar, muda de ritmo, muda de linguagem. A menopausa não encerra a sexualidade.
ela inaugura uma nova forma de habitá-la. A resposta sexual feminina é desejo, excitação e orgasmo. Se você, mulher, tiver dificuldade em qualquer uma dessas fases, pergunte ao seu ginecologista. Reporte isso ao seu ginecologista e pergunta: qual profissional pode me ajudar? Você, médico, meu médico ou minha médica, você pode me encaminhar caso você não consiga resolver o meu problema? Façam esse tipo de solicitação ao seu ginecologista, tá? Não deixe para depois. Então, a mulher pode sentir, sim, empoderada a respeito da sua função sexual, porque os médicos estão tendo informação sobre isso. Muitas vezes, lembre, mulher, também de que aquela médica ou aquele médico que estão ali te atendendo podem ter tido problemas sexuais ao longo da vida deles sem ter a resposta que você está tendo a oportunidade de ter neste momento. Que coisa bacana é ter desejo sexual, ter satisfação sexual e poder utilizar desse presente que nós recebemos aí com realmente aí sentindo que temos direito a eles. E aqui vale um lembrete simples, mas libertador. Sexo não é prova de performance, não é dar conta. É encontro, e encontro se negocia. Às vezes é mudar o ritmo, pedir pausa, caprichar na lubrificação, trocar a penetração por outras formas de carinho e prazer. O combinado não estraga o clima, ele cria segurança. E segurança é o que deixa o corpo dizer sim de verdade. Parceiro ou parceira que está junto não é aquele que cobra desempenho. É quem ajuda a construir um jeito novo de estar junto. E isso também é sexualidade. E se tem uma coisa que a gente quer deixar claro nesse episódio, é que dor não é normal, silêncio não é normal. E perder o desejo pela vida não precisa ser o caminho. Informação traz autonomia. Cuidado é direito e prazer em todas as suas formas também. E que, no fim das contas, o que a gente entendeu com tudo isso é que o maior lubrificante é mesmo a comunicação. Se você gostou, deixe o seu comentário, conte a sua história pra gente e compartilhe nas suas redes sociais com amigos e familiares, que vamos ficar muito, mas muito felizes daqui. Sem Regras é uma série idealizada, coordenada e apresentada por Angélica Paulo, Renata Arantes e Marília Nunes Paulino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira e mentoria da Natália Silva. Stella Nesrini e Amon Medrado, da Todo Canto, assinam a trilha sonora original. A edição, sonorização, mixagem e masterização são do Gustavo Rocha e, nesse episódio, da Stella Nesrini. O trecho da fala da Fernanda Lima foi exibido pela TV Globo no programa Fantástico e publicado nas redes sociais em 17 de agosto de 2025. O planejamento e redes sociais são da Renata Arantes. Você encontra o Sem Regras no Instagram, @semregras.pod. Também temos um canal no YouTube. Lá é @semregras.podcast. A identidade visual e site são da Marília Nunes Paulino. O roteiro e pesquisa deste episódio são da Renata Arantes. A produção é da Angélica Paulo e da Renata Arantes. A revisão é da Marília Nunes Paulino. A mentoria do Sem Regras é da Natália Silva. Até a próxima!